Boa noite, boa noite. Você pode me dar um ok se eu tô aí? Se tá ok, tá ouvindo bem? Eu acabei de cair nesse negócio, eu não faço ideia. Felipe Fraga, beijão, Felipe. Ai, ai. Minha conexão tá horrível, gente. Eu acabei de cair. Estava na live aqui contando empolgado. Estava na meiuta do jogo aqui. Como é que tá o vídeo? Vocês estão entendendo bem? Não, eu não vou nem salvar esse vídeo, né? Ficou quebrado aí. Vamos lá. Eu estava na parte delicada, né? Falando da fusão, porque a fusão nesse jogo é um diferencial, né? Estou falando de Indonésia, né? Para quem não conhece, é o jogo que já está aqui no meu canal, né? E no Indonésia existe uma coisa diferenciada dos outros jogos, que é a fusão. Você pode fundir duas empresas desde que elas tenham o mesmo tipo. Então você tem duas empresas de arroz, você pode fundir. Na segunda era do jogo, se você tiver uma empresa de arroz e uma empresa de especiaria, você pode fundir e criar Siapfage, que é um outro commodity, né, um outro produto. Né? William Lannis, boa noite, tudo bem? Então, essas fusões, elas são muito o coração do jogo, porque elas transladam riquezas, né? Porque você faz uma fusão e a beleza do jogo está aí, você pode fazer uma fusão com empresas que não são suas. Você pode propor fusão de duas empresas que são de dois jogadores diferentes, desde que você tenha o merger e desde que você tenha slot, espaço para ter essa empresa se você comprar. Né? E, obviamente, tem que ter o dinheiro do lance mínimo. E aí você está mandando os caras brigarem, ou os caras disputarem, e um vai comprar o outro. Ou você vai comprar, ou um terceiro jogador vai comprar. Né? E se os dois brigarem ali, está forçando um monopólio que no jogo é bem complicado. Né? Jefão, comparando com o Nippon, né? Você pediu a comparação. Eu joguei Nippon duas vezes e joguei algumas vezes no BGA. Nippon primeiro, que é no Japão, né? E fala de todo o processo de industrialização do Japão. Então você tem aquelas empresas, vamos dizer assim, crescendo de maneira diferente, né? São empresas diferentes que você pode ter e tem todo um outro mecanismo. Então não é parecido com o Nippon, não tem nada a ver, apenas que é no Oriente, né? Aqui é na Indonésia e lá no Japão. Mas o processo lá de industrialização é bem diferente e aqui a questão econômica está muito presente na fusão de empresa, de como você administra, e na expansão dela. Então, às vezes, vale a pena você botar a sua empresa para expandir o mais rápido possível, porque aí você vai valorizar ela, e se você por acaso vender, automaticamente você está capitalizando. Né? Então, pode ser uma vantagem. Né? Gente, infelizmente o vídeo cortou aí, eu perdi a primeira parte toda, eu não sei muito bem como é que lida, minha conexão está muito instável, então eu não sei nem como é que vocês estão ouvindo, porque eu estou com o celular aqui acompanhando e no meu celular está travado, por exemplo, né? Mas a minha conexão está horrível, eu estou com o celular aqui e estou vendo vocês aqui. Então se estiver travando, se você puder inscrever aí, dar algum sinal de vida, eu agradeço, né? Eu sempre falo nas minhas lives a respeito do preço, né? Martina Fernão, boa noite. Sempre falo, né, um aspecto que o Jefferson adora, que é o preço do jogo. Esse jogo é proibitivo. Né? Esse é um jogo da Exploiter, eu falei no começo do vídeo, né, no começo da live, falei que é um jogo da Exploiter, e os jogos da Exploiter eles têm essa premissa. Né? São jogos muito bem feitos, são jogos de boa qualidade, os componentes são relativamente simples, mas são jogos caros. Então, é um dos meus tops, tá? Esse é um dos meus jogos favoritos e eu demorei muito tempo para adquiri-los e só adquiri, porque eu tenho um amigo que ele viajou para fora e ele conseguiu comprar. Na época, o dólar estava 4 para 1. Esse jogo foi comprado por US$ 100, foi um jogo usado, comprado por US$ 100, e então eu gastei R$ 400 e ele não me cobrou nada, né? Eu só paguei o jogo. Então, para mim, saiu por R$ 400, que foi um achado assim absurdo. Né? Ele, por exemplo, comprou o dele por US$ 80. Só que quando ele foi num outro momento comprar, ele já pegou um dólar mais caro e já teve algum problema. Mas o dele era lacrado, eu não sei como é que ele conseguiu. Né?
Meu top um não, esse aqui não é o meu top um não. Ele tá nos meus tops, né? Eu tenho uma coleção de 9 grandes jogos aí que eu coloco como os meus favoritos e ele tá sempre lá. Não sai, eu não vendo, não empresto, não alugo, né? Só apresento para realmente pessoas que gostam de jogos mais pesados, porque tem um gradiente aí, existe uma defasagem. A curva de aprendizado é muito pesada, né? Quando você aprende o jogo pela primeira vez, você fica bem perdido até entender como é que anda, né? São feios? Não, não acho não. Discordo completamente, Jefferson. É um jogo bonito, cara. Eu vou apresentar a caixa aqui para vocês de novo. Olha essa caixa. A caixa desse jogo é muito bonita, tá? Então a caixa é muito bonita. Eu acho essa arte desse jogo assim, eu gosto, acho legal, mas eu gosto, né? Então defendo porque eu gosto, porque eu acho legal, comprei porque eu acho legal, né? E os jogos da Exploiter, por exemplo, o Food Chain. Food Chain vem com toda aquela encadernação dos anos 60, muito bacana, né? Então é isso. Foi caro, mas é uma raridade. Então, dá para você conseguir comprar, só que é muito caro. Hoje você vai comprar por US$ 120, o dólar está a 5 conto. É importação, 600 com a importação, vai para 1.000 e larai. R$ 1.000 no jogo eu não pago, né? Tem gente vendendo, tem um anúncio na Ludopédia, o cara pedindo R$ 1.400 no jogo. Vale? Eu acho que vale porque é um jogão, mas eu não pagaria, né? E vale por quê? Porque não tem. É o que você falou, é uma raridade. Não, ninguém acha esse jogo, não é um jogo achável, né? Eu estou morando aqui em Maceió, eu conheço mais uma pessoa que tem esse jogo. Em Brasília eu conheço duas. Pode ser que as pessoas joguem escondidos, né? Mas eu não conheço muita gente que tem esse jogo, porque é um jogo caro, né? Você para comprar é difícil. A Exploiter ela fez a segunda edição, não ficou legal, tem uma série de crises, né? Jéssica Portela, boa noite, né? Então essa questão do preço para os jogos da Exploiter é proibitivo, sim. Então é proibitivo, é difícil de achar. Se você conhece alguém que tem, seja amigo dessa pessoa, vá jogar com essa pessoa, porque você não vai conseguir achar muito facilmente, não. Tá? É um jogão. Eu demorei muito tempo para maturar a ideia de apresentar no canal, porque ele é um jogo muito denso, né? Tem história bem pesada, mas, obviamente, né? Quando se fala de Indonésia, aqui no Brasil, a gente tem um distanciamento muito grande, obviamente, é do outro lado do mundo. Mas a Indonésia, por exemplo, ela é responsável direta pela quebra do ciclo da borracha no Brasil. Então ela tem uma história que dá para conectar, né? É o quarto país mais populoso do mundo. Quando teve aquele tsunami horroroso, né, a Indonésia foi um dos países que mais sofreu, porque ela tem uma biodiversidade que só perde o Brasil. Em termos de biodiversidade, só perde o Brasil. É um arquipélago. Eu falei aqui no começo da live, são 17.000 ilhas, é muita coisa. Então, tem uma diversidade muito grande, tem muitas coisas diferentes, é um clima tropical, um pouco parecido com o nosso, só que, claro, é um arquipélago que é transcontinental, né? Ele está entre a Ásia e a Oceania. Então, aí você tem as monções, você tem uma série de coisas que tem ali que são muito típicas e características daquela região, né? E, obviamente, interessantíssimo, né? É o segundo país em termos da religião muçulmana, né? 250 milhões de pessoas, é muita gente, né? Então, para mim é uma coisa muito interessante, eu gosto de explorar essas coisas a mais interessantes, porque quando bota só o nome, vamos jogar Indonésia, tá, mas e aí? E por que que o cara vai falar de arroz, de borracha, de petróleo? Porque realmente a borracha quebrou o ciclo brasileiro, então a produção de borracha lá é forte, é o terceiro maior produtor de borracha no mundo hoje. Arroz, por quê? As regiões alagadas, então você consegue produzir arroz, e ali no Oriente você tem muita influência do Japão, da Índia, então você tem muito arroz ali. É o terceiro produtor maior de arroz, perde para a China e para a Índia. Então tem muito arroz ali. Você imagina em ilhas, só em ilhas você plantar uma quantidade grande de arroz. E especiarias, né? A influência da Índia, você tem muitas especiarias. E arroz com especiarias e um peixinho, porque o cara está numa ilha, você tem uma comida aí que é uma comida exótica, uma comida diferente, né? A islamização desse país deve ser uma boa história. E de maneira relativamente pacífica, tá? Isso é muito curioso. Essa parte da islamização, ela é bem pacífica. Não é essa parte. Eu nunca sei se é sunita ou xiita, né? Mas não são os mais radicais. Então não tem tanta radicalização, tá? Bem interessante. Wender, querido, um beijo. Te amo, querido. Sinto sua falta, hein?
Esse cara é fenomenal, sou fã demais desse professor Wender, fantástico. E mais, Jefferson, tem uma questão de que a Indonésia, ela é um país que ela é um exemplo muito clássico de como o capitalismo pode estragar uma experiência, né? Então o socialismo ia lá muito bem, até que o capitalismo foi lá depois e botou o outro ditador que ficou 30 anos e vamos embora. Então, são as nuances, né? Mas super tranquilo, se é que pode ser tranquilo, a islamização lá, né? Nesse jogo tem eventos aleatórios, tipos... Não. Para, né? Aí também não. Não temos eventos aleatórios. O evento aleatório, basicamente, é justamente o final do jogo. Porque o que acontece? Na Terceira Era, entram 4 empresas de petróleo, cara. Então quebra o jogo. Entra uma de arroz, uma de especiarias, uma de borracha e 4 de petróleo. E petróleo é o bem que vale mais. Então, no final do jogo, se você se preparou para esse final de jogo, você vai ter lá poucas possibilidades para fazer uma venda grande de petróleo. Só que a última venda é dobrada. Então, no final do jogo, pode ser que você consiga dar uma reviravolta, você consiga vender o petróleo sem pagar muito custo de transporte, se você conseguiu fazer uma estruturação, expandir a sua empresa de barcos, né, para a região que vai ter petróleo, que são as regiões mais ao norte do mapa, né, e ficam mais longe dos centros. Então, quando aparece o petróleo, já estamos no final do jogo. E, como eu falei, você tem aqui apenas 7 novas empresas, sendo que 4 são de petróleo. Então, se estamos em 4 jogadores ou 5, pode ser que nem apareça petróleo suficiente, ou o petróleo que apareça só dê para uma venda, né, porque o jogo vai acabar. Então, é interessante você prestar atenção. E é muita estratégia, né? Quer dizer, só depois do terceiro jogo que você se sente bem confortável no jogo para jogar bem, saber o que está fazendo e bolar uma estratégia. Primeiro jogo você fica muito perdido, não é um jogo para iniciantes, mas foi o que eu falei aqui. Para mim tem uma beleza fantástica que é, quanto mais jogadores, menos tempo. Em 5 jogadores o jogo dura 1h30, né? Em 2 jogadores, vamos sentar aí umas 3 horinhas, né? 2h30, 3 horas, porque até acabar uma era demora um pouco mais, né? E é um jogo de xadrez bem pesado, né? Para 3 jogadores flui bem, 3 e 4 são os melhores números, né? E eu gosto bastante. E não tem evento aleatório, a não ser essa venda no final que é dobrado e, obviamente, o mergers, né? Essa fusão ela é bem delicada, ela é um fator diferenciado. Um jogador fazer o caos no jogo, né? Propondo fusões estratégicas para que ele se dê bem de outro jeito, né? Pergunta que não quer calar. Quando foi a última vez que jogou? Rapaz, para fazer o vídeo do canal, eu joguei ele semana passada. Mas antes disso, teve a pandemia, então eu tinha jogado ele em eu tinha a data aqui, em 2019. Em 2019, antes da pandemia, eu tive a oportunidade de jogar. Mas devo colocá-lo na mesa em breve, né? Então, eu não joguei muito mais por conta da pandemia do que por outros motivos, né? Porque eu joguei muito pouco ao longo da pandemia, né? Minha gente, infelizmente a live foi cortada, eu não sei como é que eu vou editar, não sei como é que vai ficar, porque ela está picotada, ela só está um pedaço, né? Eu acho que eu perdi a primeira parte da live, que o Jefferson estava, e eu expliquei a grande parte do jogo, então ficou só essa segunda parte aqui, mas eu vou colocar assim mesmo, porque em respeito aos nossos colaboradores, né? O meu muito obrigado aí, grande Jefferson, um prazer enorme estar com você aqui, obrigado a quem está aqui mais cedo, né? Meu professor eterno Vander, a Jéssica, quem mais está aqui? Acho que o Sam já saiu, quem mais aqui? Martina, William, Filipão, é isso. Queridos, meu muito obrigado. No canal você tem o vídeo do jogo, você tem algumas fotos diferentes que eu coloquei a respeito da Indonésia e vamos para a próxima, né? Até a próxima semana com a nova epopeia aí. Um grande abraço a todo mundo, tchau, tchau.